Olá pessoal, aqui é o professor Júnior que está falando com vocês nesse pequeno vídeo. Decidi fazer esse pequeno vídeo para a gente relembrar e revisar alguns tópicos envolvendo a eletroquímica que nós já estudamos em algumas aulas passadas, tá bom? Esse vídeo também vai servir para aqueles alunos que não puderam estar presentes nas últimas aulas e também para vocês, quando quiserem, quando houver necessidade, revisar, relembrar algum tópico, algum conteúdo que às vezes a gente esquece, não é verdade? Então, eu decidi fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns conceitos importantes sobre a eletroquímica. A eletroquímica é a parte da química que estuda produção e formação de energia elétrica através de reações químicas. E essas reações químicas nada mais são do que processos de oxidação e redução que ocorrem no interior das pilhas, produzindo ou fazendo com que a pilha produza energia elétrica. Então, a própria energia elétrica, ela é fabricada, ela é formada através dessas reações de oxirredução, tá? E a primeira pilha feita dentro da história da eletroquímica foi a pilha feita por Alessandro Volta, onde o mesmo empilhou vários discos de metal de zinco e cobre, criando aí basicamente um aparato onde cada um desses discos sofria sucessivas reações de oxidação e redução e, como consequência, a produção de energia elétrica. Tem-se aí com volta a primeira pilha ou bateria produzida, tá bom? Só que nos nossos estudos, nós vamos levar como foco principal o esquema introdutório da pilha feita por Daniel. Daniel foi um outro químico muito famoso que elaborou uma pilha não tão complexa, mas muito mais simples comparada à pilha de Alessandro Volta, onde ele separava essa pilha por partes específicas. Então, toda vez que vocês forem se deparar com questões de eletroquímica envolvendo o conceito de pilhas, vocês vão se deparar com o esquema da pilha de Daniel. Por isso que a pilha de Daniel ela é mais utilizada como processo de interpretação e entendimento desses conceitos, tá bom? Então assim, para construirmos uma pilha, o que é necessário basicamente? Uma pilha ela é feita por duas partes principais. Primeira parte mais importante são os eletrodos, tá? São os locais da pilha onde ficam localizados os metais que vão passar pelos processos de oxirredução, ok? Esses eletrodos são conectados por um fio condutor, que é por onde vai passar e vai se suceder a passagem dos elétrons, tá? E a segunda parte, ou última parte, mas não menos importante da pilha, nós chamamos de ponte salina, tá? A ponte salina nada mais é que uma ligação ou uma conexão que liga um eletrodo a outro da pilha, tá? Vocês estão vendo nessa seguinte imagem, aí está o esquema da pilha de Daniel, tá? Por que que o esquema da pilha de Daniel é mais simples? Porque através dele nós podemos observar os eletrodos, o fio condutor que liga um eletrodo a outro e a ponte salina, tá? Vocês podem ver aí que os eletrodos são dois compartimentos da pilha onde ficam os dois metais que vão sofrer os processos de reações químicas. Em um eletrodo fica um metal que vai sofrer a oxidação e em um outro eletrodo ou outro compartimento da pilha fica um outro metal que vai sofrer a redução. Nesse esquema aí nós podemos perceber que os exemplos de metais utilizados são o zinco e o cobre, tá bom? Já sobre esses dois metais nós temos um fio condutor que é por onde os elétrons vão correr ou vão passar, tá? E ligando cada um desses compartimentos, que são os eletrodos onde ficam os metais, nós temos a famosa ponte salina. Mas para que serve essa ponte salina? A ponte salina ela é tão importante quanto os metais que sofrem as reações químicas. Por quê? Para que uma pilha consiga produzir energia elétrica, ela não tem que somente ter dois metais que vão sofrer oxidação e redução. Ela precisa de um conector que equilibre as soluções químicas aonde estão esses metais. Vocês estão me entendendo?
Vou repetir de uma outra forma. Vocês podem perceber que nesse exemplo da pilha de Daniel, em cada eletrodo onde está um dos metais, existe uma solução aquosa, tá? Na qual esses metais estão embebidos. Esta solução aquosa nada mais é que vai fazer ou auxiliar o processo da reação química. É por causa desta solução aquosa que esses metais vão oxidar e reduzir, tá bom? Só que essa solução aquosa, para que ela funcione e para que ela haja sobre os metais, ela precisa ter íons dissolvidos no seu interior. E para que uma pilha ou uma bateria funcione de forma benéfica e produza bastante energia, esta solução aquosa deve ter uma quantidade de íons equilibradas. Ou seja, a solução aquosa de um metal não pode ter nem mais nem menos íons do que a solução aquosa de um outro metal ou do outro eletrodo da pilha. Por isso que existe a ponte salina. A ponte salina, ela facilita a migração dos íons de um eletrodo para outro, mantendo assim as soluções aquosas dessas pilhas equilibradas, tá bom? E enquanto a concentração de íons dessas soluções aquosas permanecer equilibradas, a pilha vai continuar fornecendo a tão famosa e obtida energia elétrica, que nada mais é que a movimentação de elétrons de uma placa ou de um metal para o outro. Aí a pergunta seria, mas professor, essas soluções aquosas têm que ficar equilibradas com o auxílio da ponte salina. Mas o que é que desequilibra essas soluções? Simples. Já vamos entender como funciona, tá? Então, como é que uma pilha funciona? Já falamos que a pilha é formada por dois eletrodos, que tem um fio de cobre, que liga um eletrodo a outro, ok? E que em cada eletrodo existe uma solução aquosa, que possui íons diluídos sobre ela. Vamos entender como é que uma pilha funciona. Aí está uma outra representação da pilha de Daniel, tá bom? Então, pessoal, como é que esse processo acontece? Esse processo é simples, tá bom? Nós temos um eletrodo com uma placa de zinco, nós temos um eletrodo com uma placa de cobre, tá bom? Uma dessas placas aí desses metais vai sofrer oxidação. E vocês se lembram que a oxidação? Oxidação é o processo onde o elemento químico ou o átomo ele perde elétrons, ok? Bem, se uma dessas placas vai sofrer oxidação, a outra necessariamente ou obrigatoriamente vai sofrer redução, vai receber elétrons da placa que se oxidou. Nesse caso aí, deste exemplo da pilha de Daniel que nós temos, a placa de zinco é a placa que vai oxidar. Sendo assim, se ela vai oxidar, ela vai perder elétrons para a placa de cobre. Se a placa de cobre vai receber elétrons da placa de zinco, então essa placa de cobre vai sofrer redução. Até aí tudo bem. Essa passagem de elétrons da placa de zinco que oxida para a placa de cobre que reduz que é basicamente a corrente elétrica ou energia elétrica produzida pela pilha ou pela bateria, tá bom? Mas o que acontece com as placas e com as soluções? A placa de zinco, como ela perde elétrons, ela se desgasta. Já que ela se desgasta, ela oxida. Então ela vai se esfarelando. Ela vai se desintegrando aos poucos dentro da solução aquosa. Vários íons de zinco que estavam sob a placa são depositados na solução aquosa onde está a placa. Ou seja, a solução aquosa da placa de zinco que oxida está muito, mas muito concentrada do que a outra solução aquosa da placa de cobre. Necessariamente com a placa de cobre, se ela está recebendo elétrons, a placa de cobre fica mais o que? Negativa. O que acontece? Ela começa a sugar, a atrair, a puxar os íons de cobre que estão dissolvidos basicamente na solução aquosa onde está o eletrodo de cobre. Tá? Ou seja, ao contrário da placa de zinco, a solução aquosa da placa de cobre perde seus íons para essa placa.
e fica uma solução mais diluída, menos concentrada de íons. Então vocês estão percebendo que ambas as soluções aquosas começam a ficar o que? Desproporcionais, tá? Se isso continuar dessa forma, uma solução aquosa mais concentrada e a outra menos concentrada, a produção ou a corrente elétrica vai parar de existir. Então, para isso que serve a ponte salina, para fazer a migração de íons excessivos de uma solução aquosa para outra que está mais diluída ou menos concentrada. Nesse caso aí, os íons da solução aquosa da placa de zinco, que estão em maior concentração na sua solução, começam a migrar para a solução aquosa da placa de cobre, que está em menor concentração, tá bom? E vocês podem observar, ao final da própria representação da pilha de Daniell, que para cada placa eu tenho uma equação. A equação de oxidação, que representa o processo de oxidação da placa de zinco, né? O zinco vai de 0 para mais 2. Claro, se ele perdeu elétrons, a sua carga fica mais positiva. E o cobre, se ele ganhou elétrons, a sua carga vai de mais 2 para 0, fica mais negativa. Tudo bem? E aqui está, pessoal, a representação oficial de uma pilha. É bom que vocês tenham em mente, pessoal, isso, porque isso vai ser essencial, tá, para o entendimento de vocês, ok? Deixa eu só posicionar aqui o meu rosto. Pronto. A pilha, como eu falei, ela é composta por duas partes: os eletrodos ligados por um fio onde passa a corrente elétrica e a placa, ou melhor, desculpa, a ponte salina, que favorece a migração de um íon de um eletrodo para outro, tá bom? Só que aí as partes dessa pilha possuem nomes específicos, tudo bem? A parte ou o eletrodo da pilha, onde está o metal que vai oxidar, é chamado de ânodo da pilha. Por que ânodo? Ânodo é uma palavra que vem do latim que se chama saída, ou seja, é de onde parte os elétrons. Os elétrons saem do ânodo da pilha para a outra parte, que é quem? O cátodo. O que é cátodo? Chegada. Cátodo representa a parte ou o eletrodo da pilha onde está o metal que vai sofrer a redução. Nesse caso aí, nesse exemplo desses dois metais, se o zinco oxida, o zinco representa o ânodo da pilha. Se o cobre é que reduz, o cobre representa o cátodo da pilha. E você sabe que a pilha tem dois polos: polo negativo, polo positivo. O ânodo representa o polo negativo, de onde é que os elétrons saem em maior quantidade. E o cátodo representa o polo positivo da pilha, aonde os elétrons chegam em maior quantidade, tá bom? Agora vamos nos atentar às informações e reações químicas que acontecem em cada parte dos eletrodos dessa pilha. Vamos focar no ânodo, tá? No ânodo, que é a placa que sofre a oxidação, o que acontece com essa placa? Ela se corrói com o passar do tempo. A placa se desgasta. Os íons positivos que estavam na placa saem para a solução aquosa, tá ok? Sendo assim, se a placa que está no ânodo se desgasta, sofre corrosão, que tipo de reação química ela sofre? Oxidação, ela oxida, tá? A oxidação da pilha sempre está presente no polo negativo, que é o próprio ânodo, ok? E a concentração da solução aquosa, ela fica mais concentrada. A solução aquosa do ânodo da pilha é mais concentrada que a solução aquosa do cátodo da pilha, porque é ela que vai obter as maiores quantidades de íons positivos do zinco, que nesse caso aí é o metal representado, diluídos nessa solução, tá bom? Já para o cátodo, que é o polo positivo, que é onde está a placa que reduz, tá? A placa que está no cátodo, ela aumenta de massa, ou seja, ela começa a atrair todos os íons positivos, que nesse caso de cobre, todos os íons de cobre positivos que estão na solução aquosa para o seu corpo. Por isso que há um aumento da massa e das dimensões dessa placa metálica, tá bom?
Já que a placa está no cátodo, que tipo de reação acontece no cátodo da pilha? Reação de redução, porque a sua carga vai reduzir devido ao recebimento de elétrons que vem do ânodo da pilha. Tá, ok? O polo positivo o polo da pilha no cátodo é o polo positivo, porque é onde os elétrons estão sendo atraídos. E o que acontece com a solução aquosa que está na região do cátodo da pilha? A solução aquosa do cátodo da pilha, ela é mais diluída. O que isso significa? Ela é menos concentrada, tem menos íons concentrados comparado à solução aquosa que está no ânodo da pilha. Tá? E para que essa corrente elétrica, esta transferência de elétrons do ânodo para o cátodo da pilha continue de forma eficaz, existe a ponte salina, que vai equilibrar a concentração de íons em cada um dos eletrodos. Tá bom? Enquanto a solução aquosa de ambos os eletrodos permanecer equilibrada e enquanto a placa que está no ânodo não se corroer por completo e a placa que está no cátodo não aumentar por completo a sua massa, a pilha vai continuar fornecendo energia elétrica. A pilha vai continuar fornecendo transporte de elétrons. Agora, se uma dessas três coisas, solução aquosa desequilibrada ou a placa que está no ânodo corroer por completo e a placa que está no cátodo aumentar por completo, aí sim a pilha se desgasta por completo e terá uma pausa ou melhor dizendo, uma quebra no fornecimento de energia elétrica para o dispositivo. Tudo bem, pessoal? Eu quero que vocês se atentem basicamente a esses últimos conceitos, das características existentes em cada uma das partes da pilha. O que acontece no ânodo, o que acontece no cátodo. Quem é o ânodo? Que reação acontece no ânodo da pilha? Que reação acontece no cátodo da pilha? Qual das soluções aquosas é mais concentrada, a do ânodo ou a do cátodo? Quem é o polo positivo, quem é o polo negativo? Tá bom? Até já, e espero que essa aula tenha explicado vários conceitos e revisado alguns tópicos que nós já vimos.